Sofri humilhação e bullying do meu colega de quarto, Tim Show, por 2 anos. Como a família dele era rica e influente, dos colegas à professora, todo mundo ficava do lado dele. Até meu pai, que já tinha passado pela cadeia, baixava a cabeça e me aconselhava a ser uma boa pessoa, unida aos colegas. Até que um dia, meu pai viu com os próprios olhos como eles me maltratavam. Quando eu, desesperado, estava prestes a pular do prédio, meu pai finalmente voltou a ser aquele vilão que todo mundo apontava. Filho, como você quer que eles morram? Desde que me entendo por gente, eu sempre tive vergonha de falar do meu pai. Mesmo minha mãe tentando disfarçar, eu descobri pelo endereço das cartas antigas dele que, na verdade, meu pai estava preso. Cadeia era lugar onde só criminosos e gente ruim iam parar. Depois, com a ajuda de pessoas bondosas, minha mãe conseguiu um trabalho como gari na cidade. E eu também fui transferido da escola do interior para uma escola particular na cidade. Eu achei que uma vida nova ia começar dali, mas não sabia que era o começo de um pesadelo. No primeiro dia de aula, os alunos subiram no palco para se apresentar. Meu pai é engenheiro. Meu pai é diretor. Meu pai é dono de empresa. Quando chegou minha vez, esqueci toda a apresentação que tinha ensaiado dezenas de vezes na noite anterior e falei gaguejando. Meu pai trabalha fora. Na hora de concluir, a professora olhou de relance para mim. Não existe trabalho melhor ou pior. Seja trabalhador, funcionário público ou comerciante, todos ganham dinheiro com a própria capacidade, sem roubar nem assaltar. Criança não pode ser tão vaidosa. Respeitar o próprio pai é respeitar a si mesmo. Ao ouvir aquilo, meu rosto ficou vermelho até as orelhas. Meu colega de carteira, Tim Show, me cutucou. Ei, a professora está falando de você. Não é de você? Assim que ele terminou, a professora franziu a testa e olhou para mim. Li Min, né? O que a professora acabou de dizer? Na aula tem que prestar atenção. Pode conversar na aula? Para fora. Eu quis me explicar. Não quero ouvir explicação nenhuma. Para fora. Fica no corredor. Mas Kim Show, que usava roupas de marca, não recebeu punição nenhuma. Quando a aula acabou, ele veio até mim. Não esperava que um rostinho bonito como você tivesse coragem de ofender a professora logo no primeiro dia. Você está ferrado, sabiam? Agora a professora odeia ele. É melhor vocês ficarem longe. Eu não aguentei e retruquei. Não é verdade. Minha professora gosta muito de mim. Eu fui transferido para uma escola bilíngue, que exigia inglês, mas eu não tinha base nenhuma. Quando a professora da turma, que também era professora de inglês, me chamou para ler o livro, eu gaguejei tanto que li como se fosse pinyin. A sala inteira caiu na risada. A professora ficou no palco olhando para mim com um meio sorriso, e eu só consegui continuar lendo vermelho e tropeçando nas palavras. Quando finalmente terminei. Tá bom. Li Ming, sente-se, pare de passar vergonha. A professora gosta de alunos honestos. Pode não ser inteligente, mas tem que ser honesto. Se não sabe, diga que não sabe. Entendeu? E se a professora gosta ou não de alguém, não é com palavras que se decide. É com notas. A turma inteira respondeu em voz alta. Entendi. E você ainda se gabou dizendo que a professora gostava de você. Foi desmascarado, né? Eu não ousei falar mais nada, nem respondi. Kishou me deu um apelido. Mentiroso. Rostinho bonito mentiroso. Naquela época, eu estava só no 2º ano do primário, mas, para facilitar a gestão, todos nós tínhamos que morar na escola. Para minha infelicidade, eu fiquei no mesmo dormitório que Tim Show. O pai de Kim Show trabalhava com obras, e a família dele era muito rica. Então, mesmo ele indo mal nos estudos, ganhou vários prêmios e até virou monitor por causa disso. No nosso grupo, ele era responsável por mim. E foi aí que o bullying começou. No começo eram apelidos, depois empurrões e pequenas pegadinhas maldosas. Eu não ousava revidar. As roupas e coisas dele eram muito caras. Até um caderno custava dezenas de yuans, o dinheiro de uma semana de comida da minha mãe. Eu não tinha como pagar. Seu pai não trabalha fora? Aposto que ele tem dinheiro para pagar. Chama seu pai para vir falar comigo. Nas 2 primeiras vezes em que ele me maltratou, eu fui procurar a professora. Você tem que obedecer à liderança do monitor do grupo. Uma coisa tão simples a escola do interior de vocês não ensinava? A escola não ensinou, seus pais também não? Quando voltei, Kim Show estava todo convencido. Mês passado, meu pai voltou do exterior e deu 2 kits de maquiagem para a professora. Cada um custou 3 mil. Ela com certeza não vai acreditar nos seus boatos, entendeu? Nossa professora odeia quem fica fazendo fofoca e dedurando os outros. Mais de 3 mil yuans era mais de um mês de salário da minha mãe. Minha mãe saía às 4 da manhã para varrer rua e trabalhava até às 5 da tarde. Em um mês, só conseguia ganhar pouco mais de 3 mil. Mesmo assim, ela me deu 20 yuans para eu comprar água para os colegas e tentar me dar bem com eles. Eu não tinha outra saída. Peguei aqueles 20 yuans todos amassados. Shinshou, vamos fazer as pazes. Eu pago uma água para você. Para de me maltratar, tá? Shinshou bebeu a água, mas logo virou e disse que estava com dor de barriga. Ferrou? Sua água estava envenenada. Vou ao hospital fazer exame e tirar sangue. Eu não tenho dinheiro. Se não quiser ir, tudo bem. Então você vai ser meu cachorro. A partir daquele dia, Shinshou passou a me maltratar sem parar. Jogar meus livros fora e derramar água na minha cama viraram rotina. O pior eram as agressões contra mim. Tudo que um cachorro teria que fazer, eu também tinha que fazer. Os outros colegas do dormitório tinham medo de Tim Show. Depois que contaram à professora, ela só deu 2 broncas nele e o assunto morreu ali. Estou avisando. Meu pai conhece muita gente. O mais perigoso deles até já matou alguém e foi preso. Quem se atrever a me dedurar vai se arrepender feio. Os outros alunos não ousaram falar mais nada. Eu tentei reagir, mas eu simplesmente não era páreo para ele. E ele ainda podia chamar ajuda. Uma vez, na aula de educação física, eu estava correndo e havia sangue na minha calça. A professora me chamou. Você precisa cuidar da higiene. Eu sei como é a situação da sua família, mas isso não é desculpa para não ser limpo. A pessoa precisa se respeitar primeiro para ser respeitada pelos outros. Eu fiquei de cabeça baixa, sem coragem de falar. Ela franziu a testa de novo e disse com certo nojo. Também ouvi dizer que você pega restos de comida dos outros no refeitório para comer. Na verdade, era uma coxa de frango que um colega só tinha mordido uma vez. Custava 8 yuans e ele só deu uma mordida.
Achei desperdício e peguei escondido para comer num canto. Se eu dissesse que já tinha comido coisas ainda mais nojentas, nem consigo imaginar a expressão dela. Estudar na escola é aprender a ter noção e saber distinguir o certo do errado. Saber o que deve e o que não deve aprender. Os maus hábitos de casa não podem ser trazidos para a escola. Entendeu? Se não entendeu, da próxima vez chama os seus pais. Sim, entendi. Assim que saí, ouvi a professora rindo com outra professora. Não é que eu julgue as pessoas com preconceito, mas é mesmo cada família criando cada tipo de criança. Olha o Teen Show, tão otimista e generoso. Agora olha esse, sem pai para educar. E olha que o Teen Show vive elogiando o Li Ming para mim. Diz que ele é bonito, parece até uma menina, só que não gosta de limpeza, e ainda me pediu para falar mais com ele sobre higiene. Você vê, são todas crianças, mas a diferença é enorme. E aí? Eu falei que a professora não ia ligar pra você, não falei? Vamos, vou te pagar uma bebida especial minha. Naquela pequena sociedade, a professora era a juíza final. Na época, eu tinha 8 anos, mas sabia que já tinha sido condenado à prisão perpétua. Quando voltei pra casa no fim de semana, não consegui mais segurar. Mãe, eu ainda quero voltar a estudar no interior. Está sentindo muita pressão? Tudo bem. Se você não acompanhar os estudos, aprende aos poucos. Pergunte mais à professora, tire mais dúvidas. Se não entender, escute mais algumas vezes. Se somos passarinhos lentos, a gente voa primeiro. Naquela noite, minha mãe comprou costelinha e ossos para fazer sopa e reforçar minha nutrição. Olha como você emagreceu. Ela não comeu nada e serviu uma tigela cheia para mim. O quarto alugado, apertado, era úmido e bagunçado, mas ela só tinha olhos para mim. Para eu conseguir estudar na cidade, minha mãe pediu ajuda a muita gente. Ela tinha pouco mais de 30 anos, mas já tinha cabelos brancos, e as mãos eram cheias de calos escuros e magros. Ela me deu 20 yuans que seriam meu dinheiro da semana seguinte, mas eu não peguei. Mãe, eu só quero voltar a estudar lá. Estou com saudade dos meus antigos professores e colegas. Agora eu já devo 4.000 yuans ao King Show. Da última vez que reagi, rasguei o cabo do celular dele. Ele disse que um cabo custava 700. Seus colegas de agora não são bons? Será que a mãe te dá pouco dinheiro? É um pouco. Ouvi dizer que eles recebem 50, alguns até 100. Ming Ming. A gente não deve comparar comida e roupa com eles. Se for comparar, compare estudos. Comida e roupa vêm dos pais, mas as notas são conquistadas por você. Entendeu? Eu fiz a rã, empurrei o ovo cozido amarelinho à minha frente e abaixei a cabeça para comer arroz. Eu pensei, por que nossa família é tão pobre? Minha avó materna disse, antes de morrer, que nossa família não era tão difícil no começo. Foi porque quando eu era pequeno, tive uma doença grave que precisava de muito dinheiro. Mesmo vendendo tudo, minha família não conseguiu me curar. Depois meu pai acabou preso de novo e a vida ficou tão difícil. De repente, meu coração começou a bater forte. Hoje era o dia em que meu pai sairia da prisão. Antes eu tinha uma resistência enorme a ele, mas agora era diferente. Naquele momento eu desejava muito que meu pai tivesse sido preso por algo realmente assustador. De preferência por matar alguém. Nesse momento bateram a porta lá fora. Mãe, será que ele está voltando?